Olá, está começando o FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, e o nosso convidado de hoje é o Lucas de Assis, que é advogado tributarista e vai conversar com a gente a respeito do Imposto de Renda 2025. Você contribuinte que tem dúvida, hoje a gente vai conversar, tirar algumas dúvidas aqui com o Lucas. Lucas, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Boa tarde, Camila, eu que agradeço. Boa tarde aos que acompanham aqui o FloripaCast. E vamos bater um pouquinho desse papo que é tão importante para todos, principalmente nessa época agora de declaração de imposto de renda. Isso, a gente, dia 1º de abril começou, né? Na verdade está desde o dia 17 de março, que já pode começar a fazer a declaração, vai até o dia 30 de maio, a gente ainda tem um tempinho aí pela frente. E eu queria que você falasse para a gente a respeito das novas regras de imposto de renda de 2025. Mudou alguma coisa de 2024 para este ano? Mudou pouca coisa, tá, Camila? Basicamente, esse ano a gente tem um favorecimento dos contribuintes que optam por fazer a declaração pré-preenchida e recebeu a restituição via Pix, né? Esses contribuintes eles vão ter preferência na restituição do imposto de renda, né? Então vão receber antes dos contribuintes não englobados em outras regras preferenciais, como por exemplo maiores de 80 anos, maiores de 65 anos, né? Então eles vão receber antes de pessoas não englobadas nessas outras regras. Essa seria uma das principais mudanças, tá? No mais, em relação a limites, em relação a quem precisa declarar, em relação a limites de dedução, isso basicamente se mantém como as regras do ano passado, tá? Com poucas alterações. Lucas, hoje quem declara imposto de renda praticamente tem que ter um rendimento anual de R$ 33.888. Basicamente tem que receber ali entre R$ 2.800 por mês, né? Isso de aluguel, de uma renda extra e também do próprio salário. Né? A gente está com um projeto que chegou agora ao Senado, onde vai pedir que o imposto de renda seja a partir de quem ganhe R$ 5.000. Se esse projeto for aprovado, o que muda? Excelente pergunta, Camila. Esse é um projeto importantíssimo, tá? A isenção de quem ganha R$ 5.000, na realidade, já deveria ser feita há muito tempo atrás, né? A gente tem dados do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal que mostram que a tabela de imposto de renda está defasada em 154%. É muita coisa. Né? Muita coisa. Há quase 10 anos que a gente não tem uma mudança nesse quesito, né? Uma atualização efetiva, né, das alíquotas de imposto de renda, das faixas de isenção do imposto de renda, inclusive. Né? Então, isso vem uma medida importantíssima que pode, sim, dar um alívio para uma grande parte da população. Né? Então, basicamente, o que o projeto propõe é o quê? Não uma atualização das faixas, tá? Isso ele não vai fazer. O que ele vai fazer é conceder um desconto, tá, para pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês, de forma que essas pessoas não fiquem... isenção total. É isenção. Ela isenção equivale total. a uma isenção, tá? Na realidade, ele vai conceder esse desconto, que seria no valor equivalente ao tributo que uma pessoa de R$ 5.000 deveria pagar. Tá? Então, vai fazer com que ela não pague nada. Tá? Perfeito. Para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000, haverá também um desconto, só que esse desconto vai ser menor e escalonado. Então, quem ganha R$ 5.500 vai ter um desconto de 75% sobre o valor do imposto devido. Quem ganha R$ 6.000 vai ter um desconto de 50% e assim progressivamente até 0%, que é a partir de quem ganha R$ 7.000. Assim como acontecia também, quem ganhava R$ 2.800 tinha um desconto ali. É um pouco diferente, tá? Isso é uma crítica, inclusive, que a gente pode fazer a esse projeto de lei, tá? Perfeito. Atualmente, como é que funciona a tabela progressiva do imposto de renda? Quem ganha até 2 salários mínimos atualmente é isento de imposto de renda, tá? A partir de quem ganha 2 salários mínimos, vai se aplicando as faixas, né, de forma progressiva até se chegar a 27,5% de alíquota. Tá? Só que acontece o seguinte, se eu ganho, por exemplo, R$ 4.000, tá, ou vamos botar menos, R$ 3.500 por mês, tá? Eu vou continuar usufruindo da isenção em relação à parcela relativa até 2 salários mínimos, tá? E a partir desse valor, o que exceder 2 salários mínimos é que vai ser submetido à tributação. Sim. Né? Então, da forma como é feito hoje, você se aproveita do desconto que é concedido para a faixa anterior, mesmo você tendo ultrapassado, de forma que aquela alíquota só incida sobre a diferença que ultrapassar aquela faixa anterior. Esse projeto ele muda um pouco isso. Tá? Esses R$ 5.000, esse desconto, né, relativo a R$ 5.000, ele vai ser restrito a efetivamente quem ganha R$ 5.000. Tá? Até R$ 5.000, Isso. Né? Se eu ganho, por exemplo, R$ 8.000, eu não vou poder considerar R$ 5.000 isento e tributar apenas a diferença. Né? Eu vou continuar tributando normalmente. Para mim, que ganho R$ 8.000, por exemplo, não vai ter nenhuma diferença no imposto de renda. Né?
ou quem ganha 10, 15, 20, enfim. Né? Para essas pessoas que ganham muito dinheiro, isso não vai impactar em nada, porque elas vão continuar sendo submetidas a uma alíquota maior. Só que esse sistema novo, ele cria esse sistema de injustiça, né? Porque o que deveria ter sido feito na realidade, deveria ter sido uma atualização de todas as faixas da tabela de imposto de renda, né? É benéfico a medida? É benéfico. Era necessária? Era necessária. A medida era necessária, mas de repente a forma como foi feita é que não era ideal. Talvez tenha chance de que mude agora em projeto com alguma emenda, alguma questão? Essa é a esperança que nós temos, né? Que ao chegar ao parlamento, isso seja alterado para que seja corrigida essa aberração jurídica, né? A gente pode botar assim, para que seja feita devidamente a correção da tabela do imposto de renda. Porque a gente pode até dizer que essa isenção de R$5.000, ela não é propriamente uma benesse que está sendo dada, é um direito do contribuinte, né? Porque, como eu disse, há mais de 10 anos que a gente não sofre nenhuma atualização na tabela progressiva do imposto de renda. Se a gente fosse atualizar a tabela progressiva do imposto de renda, a faixa de isenção seria, inclusive, superior a R$5.000. A gente teria uma faixa de isenção de R$5.135, segundo o Sindifisco Nacional. Né? Então, não é um favor que está sendo feito, é um direito do contribuinte que há muito tempo não vê as faixas de tributação devidamente atualizadas. Perfeito, Lucas. Uma dúvida que eu tenho, né? Por exemplo, se aprovado ainda esse ano, né, que é a expectativa do governo, esse projeto já começa a valer a partir do ano que vem, em 2026. No caso, vamos dar um exemplo, se eu recebo R$3.500, sou obrigada a, nesse molde que a gente tem agora, a declarar o meu imposto de renda todo final do ano. E aí, ano que vem, já tem essa nova lei, eu não vou precisar. Isso. Já vai valer a partir do ano que vem. Isso, já vale a partir do ano que vem. Né? Você sendo isenta, não há necessidade de entrega da declaração do imposto de renda. Ah, tá. Não vai, mesmo valendo, por exemplo, a partir de 2026, eu não vou ter que declarar nada de 2025. Não, a declaração de 2025 continuará sendo feita, né? Essa isenção passará a valer para os rendimentos auferidos em 2026, isso, para a declaração de 2027 relativa ao ano calendário de 2026. Isso. 2026, então, mesmo se aprovada a matéria, em 2026 eu ainda vou ter que declarar referente a 2025. Isso, perfeitamente. Tá, perfeito. Agora vamos falar sobre o Pix, que é uma questão meio polêmica aí que a gente tem tido nesses últimos anos, que veio também para facilitar bastante, né? Hoje em dia faz anos também que eu não saco dinheiro, não sei o que é andar com dinheiro, é só no celular ou via Pix. O Pix, ele pode colocar o contribuinte de alguma forma na mira da Receita Federal? Se tiver muita movimentação? Excelente pergunta, Camila. A gente teve uma grande discussão recentemente em relação ao Pix por conta de uma instrução normativa que foi publicada pela Receita Federal ainda no ano passado, né, no sentido de que a partir dela o Pix seria tributado. Né? Muito se falou disso, né? Isso gerou um medo geral na população. Teve gente que parou de aceitar Pix, teve gente que começou a cobrar mais nas vendas feitas por Pix, né? E isso não é de todo verdade. Né? Sim, a matéria não era essa, na verdade. A matéria não era essa, isso. O que a Receita Federal pretendia na época era apenas ampliar a obrigatoriedade de quem precisa entregar informações relativas a movimentações financeiras. Pix, né? E seria uma benesse também para o contribuinte, para o autônomo que trabalha e mexe com um Pix de todo dia, né? Hoje esse contribuinte ele já tem as suas movimentações financeiras acompanhadas pela Receita Federal. Tá? Existe uma declaração que é prestada pelas instituições financeiras chamada e-financeira. Né? Através da e-financeira, as instituições financeiras elas são obrigadas a fornecer à Receita Federal todas as movimentações que superem R$2.000 para pessoas físicas e R$5.000 para pessoas jurídicas em montantes globais movimentados mensalmente. Né? O Pix ele entrou em vigor em 2020. Essa obrigação de fornecimento de informações relativas à movimentação financeira já existe desde 2001. Então, desde 2020, quando o Pix entrou, ele já passou a ser informado à Receita Federal. Então, ele já entrou nessa norma. Já entrou nessa norma, já entrou no radar da Receita. Tá? Então, é muito importante que os contribuintes eles declarem os rendimentos que são oferidos através de qualquer meio de pagamento. Né? O fato de eu vender uma mercadoria no Pix, ou vender uma mercadoria no boleto, ou vender no cartão de crédito, no débito, não muda em nada. O rendimento que eu oferi com a venda desse produto ou do meu serviço, ele deve ser submetido à tributação da mesma forma como ele será, se for independente da forma de pagamento que é utilizada. Tem um valor de limite específico de transações de Pix que pode chamar a atenção da Receita Federal? Então, como eu mencionei, a norma atual ela prevê que a partir de R$2.000 movimentados mensalmente já são objetos de informação
para a Receita Federal, tá? Então, qualquer valor que comprei no montante global superior a R$ 2.000, ele já é informado pela Receita Federal. Valores abaixo disso não há obrigatoriedade de informação. Então, a gente pode dizer que sim, que o limite seria o limite que consta previsto na norma como de fornecimento de informações obrigatórias para a Receita Federal. Uma dúvida, por exemplo, eu manejo todo o meu salário, meu rendimento através de Pix, de uma conta para outra, para pagar um cartão aqui, pagar uma outra conta ali, e fico fazendo Pix entre essas contas mais do meu montante do meu salário. Isso também? Não. E é um valor acima de R$ 2.000? Não, porque assim, o Pix ele não é tributado, né? A utilização do sistema Pix ele não é tributado. Ele pode sofrer lá uma cobrança de uma taxa por parte da instituição financeira, mas isso é uma política tarifária do banco, não tem nada a ver com tributação, tá? Quando você movimenta um recurso de uma conta sua para uma conta sua, não há riqueza nova. Entendeu? E o que é tributado pelo... É só entre as minhas contas, realmente. Isso. E o que é tributado pelo imposto de renda é o recebimento de riqueza nova, né? Você movimentando uma conta do banco A para o banco B, isso não altera em nada a sua capacidade contributiva, então não há problema, não tem como se preocupar. E quem é autônomo e recebe pagamentos de forma via Pix, ela precisa declarar o imposto de renda de alguma forma diferente? Não, ela só precisa considerar como recebível todos os valores que forem decorrentes daquela atividade que ele exerce. Então, como eu falei anteriormente, se foi pago via Pix, se foi pago via cartão de crédito, isso não faz diferença nenhuma para fins de imposto de renda, né? Esse rendimento vai ter que ser submetido à tributação da mesma forma. Lucas, agora vamos tirar umas dúvidas sobre fiscalização e tributação. A Receita Federal está mais rigorosa, a gente vê que ela está caindo um pouco mais em cima. Ela sempre foi, né, um órgão de fiscalização muito rigoroso. E qual que é a questão dela em relação ao cruzamento de dados bancários? Perfeito. No decorrer dos anos, a Receita Federal vem aprimorando o seu sistema de cruzamentos, né? Hoje, a Receita Federal do Brasil ela é tida como uma das mais avançadas em termos de tecnologia, né? Eles têm um supercomputador chamado T-Rex, que é capaz de fazer o cruzamento de várias informações simultaneamente. Então, e hoje a Receita Federal ela tem uma base muito grande de informações que ela recebe. Tanto é que hoje você já tem a declaração pré-preenchida, né? Ou seja, a declaração pré-preenchida nada mais é do que a Receita Federal preenchendo a declaração por você a partir das informações que ela já recebeu de outras fontes, né? Então, por exemplo, se você tem um imóvel alugado e esse imóvel está sob custódia de uma imobiliária, a imobiliária vai informar a Receita Federal qual é o valor que ela pagou para você durante todos os meses. Então, a Receita Federal já sabe quanto você ganhou de rendimentos de aluguel nesses casos. O seu empregador, quando ele paga o seu salário, ele já informa também, ele retém uma parcela e ele informa para a Receita Federal essa retenção. Então, a Receita Federal já tem informação sobre isso também. Então, ele tem uma gama de informações muito grandes já sobre o contribuinte, né? Então, fica muito fácil para ela cruzar as informações. E uma coisa importante da gente citar aqui é que, em regra, as pessoas físicas elas não são objetos de fiscalização propriamente dita, né? Elas são objetos de malha, né? A fiscalização seria mais quando há um auditor fiscal designado para analisar aquela situação específica, né? Isso eles guardam mais para grandes contribuintes, né? As pessoas físicas, em geral, quando sofrem algum tipo de intimação por parte da Receita Federal, geralmente é em virtude de malha, né? E aí isso pode decorrer da omissão de rendimentos, né? Isso pode decorrer de uma eventual dedução de uma despesa que não poderia ter sido deduzida, né? Então, é feito através desse cruzamento de dados realizado hoje pela Receita Federal com base nas informações obtidas de outras fontes. Perfeito. Uma dúvida também a respeito de herança, né? Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Nós estávamos em espólio de um inventário do meu pai, eu, minhas irmãs e minha mãe, e saiu. Aí eu sou herdeira dele, necessária, e tem alguns imóveis. Eu tenho que declarar já nesse ano esses imóveis? Já foi concluído o inventário? Já. Isso já entra Isso foi no ano passado? Foi concluído no ano passado? Foi ano passado. Isso, então ele já entra na declaração desse ano. Então, já foram feitas todas as alterações, né? Se esse imóvel já passou para a sua propriedade, ele já entra no... Na verdade, ele só saiu o inventário, não passou ainda por meio de escritura nem nada. Tá, então você ainda não é proprietário do imóvel. Já não foi concluído o processo de inventário, foi concluído, mas ainda não foi feito teve o formal de partilha. Tá. Já saiu no nome de todas elas, mas ainda não tem, tipo, escritura, ainda está no nome do meu pai. Sim. Não, enquanto não for feita a escritura, então você ainda não precisa declarar. Tá, enquanto não tiver escritura. Você pode declarar o processo de inventário e isso. Mas os documentos já chegam no meu nome, por exemplo, porque quando procuram pelo meu pai, chegam no meu nome das minhas irmãs, porque é o espólio Delor da Cunha, aí chega lá. Sim. Mas isso não precisa? Não, isso não. Perfeito. Essa é uma dúvida que eu tinha.
E quem recebe aquele Pix de amigo, de mãe, de vó, todo mês recebe um Pixinho, também vai ter que declarar? Não, depende do Pix, né? 200 reais por semana, 300 reais por semana. Então, isso pode eventualmente se caracterizar como uma doação, tá? Doações precisam ser declaradas, em que pese elas não serem tributadas, né, pelo imposto de renda, né, mas elas precisam ser declaradas e elas precisam sofrer o pagamento do imposto estadual chamado TCMD, né? Mas a legislação estadual, por exemplo, de Santa Catarina e de outros estados também, ela prevê uma faixa de isenção de TCMD, se eu não me engano, de R$12 mil por ano, tá? Então não haveria preocupação em relação a preocupação. isso. Se eu estou recebendo um Pix da minha mãe, da minha avó, da minha tia, de um amigo. Não precisa se preocupar também, porque a Receita Federal não está preocupada com R$50 que o teu amigo te depositou para reembolsar o churrasco que você pagou, sabe? Não é esse tipo de movimentação. Não é essa calamidade que todo mundo estava pensando no passado, né? Que fizeram Não. muita narrativa em cima disso. Isso, não. E, Lucas, existe alguma diferença de tributação referente a valores de TED, de DOC ou de realmente dinheiro em espécie? Não, ou é tudo igual? É tudo igual, tá? Os rendimentos são tratados todos da mesma forma para fins de imposto de renda, né? Então, independente da forma de pagamento, há que ser feita a declaração e eles vão ser submetidos às mesmas regras de tributação. E como que nós, contribuintes, podemos nos prevenir de cair na malha fina? Tem como cair na malha fina sem querer? Tem como cair na malha fina sem querer e até mesmo sem razão, vamos botar dessa forma, né? Por exemplo, se você deixar de declarar, se você declarar alguma despesa que não seja dedutível, né? Então, você tem um dependente, você acabou declarando algumas despesas, por exemplo, você tem um dependente e você não declarou... No caso, seria filho, isso, pais idosos também? Isso, também. Tem uma situação que gera muita malha fina nesses casos de dependentes, que é a seguinte situação. Se por um lado você pode deduzir um valor a título de dependente, por outro lado você precisa declarar na sua declaração de imposto de renda os rendimentos recebidos por essa pessoa. Né? Os rendimentos recebidos pelo dependente entram na declaração de imposto de renda do responsável. Por exemplo, se a minha mãe é minha dependente, mas ela tem a aposentadoria dela. Isso. A aposentadoria dela entra na dedução. A aposentadoria dela entra no cálculo do seu imposto de renda. Tá. Isso. Você pode deduzir um valor relativo a ela. Eu tenho uma filha ou um filho, mas eu e a minha mulher, ou meu esposo, nós somos separados, mas a minha filha é minha dependente. Eu que custei todos os custos. E ela tem um imóvel, por exemplo, no nome dela, que ela aluga e recebe aluguel. Tá? Os rendimentos provenientes do aluguel do imóvel da sua filha devem ser declarados na sua declaração de imposto de renda. Tá? Um outro erro bastante comum em relação a dependente... Isso é uma coisa que eu não sabia. Isso precisa ser feito. Tá? Se tem algum rendimento de dependente, ele precisa estar na declaração... É um cálculo a mais, então. Isso. Ele impacta na declaração de imposto de renda da pessoa responsável. Tá? Um outro ponto que gera bastante malha fina em relação a dependentes é quando duas pessoas declaram o mesmo dependente. Não pode. Né? Não pode. Então, isso acontece muito com pais separados. Isso, exatamente. Ou às vezes até com pais casados, né? Por exemplo, pessoas que vivem em união estável e acabam os dois declarando o mesmo filho como dependente. São dependentes, né? Isso, só que pela legislação apenas uma pessoa pode declarar aquela pessoa como dependente, né? Se você declara, se os dois declaram ela como dependente, os dois acabam deduzindo aquela parcela que é dedutível, né, e se beneficiando duplamente. Tem que mudar isso aí, né? Exatamente, eu também concordo, né? Então tem que mudar muita coisa, na verdade. Não, porque se é pai e mãe, os dois são dependentes, né? Tem que mudar bastante coisa. Tu acha que muda? Ou demora ainda tanto tempo que a gente vai... Sim, isso é uma coisa que sequer vem sendo discutido. Né? Exatamente. Ainda não entrou em pauta. Quando começar... Tem muitos outros problemas ainda a serem resolvidos em relação ao imposto de renda que antecedem essa questão dos dependentes e das deduções. Lucas, vamos deixar algumas dicas então para os contribuintes. A gente está em época de declaração de imposto de renda, o prazo, a gente tem praticamente 2 meses aí pela frente. Dia 30 de maio é o data limite para entregar a sua declaração. E quais são os principais erros que as pessoas cometem ao declarar o imposto de renda? Perfeito. Primeiramente, o primeiro erro e principal erro das pessoas é começar a preparar a documentação para a declaração do imposto de renda só agora, às vésperas da abertura da declaração, né? O imposto de renda, eu sempre digo que ele deve ser pensado com um ano de antecedência. Durante todo o ano, Durante todo o ano, né? Então, se preocupar em guardar todos os comprovantes de despesas médicas, né? Porque eles podem vir a ser exigidos, né, pela fiscalização, caso não seja constatada alguma divergência de informação, né? Cuidar... Esse comprovante vale um Pix que você fez para a clínica? Tem que ser a nota fiscal.
Você tem que receber uma nota fiscal da clínica. Tem que pedir, então. Isso. E hoje em dia já tem também uma declaração que os médicos precisam preencher, né, que já informam que você fez uma consulta, né, mas muitas vezes acontece o quê? De essa obrigação não ser entregue, né, então você acaba declarando uma despesa médica legítima, né, o médico não declarou aquele valor lá, não emitiu uma nota fiscal, enfim. Né, no caso, o exame por via particular, através de uma clínica, então eu tenho só o Pix, mas não tenho... Isso, você precisa pedir a nota fiscal, Tá. isso, precisa pedir a nota fiscal e guardar essa nota, né, como comprovação da despesa médica. Tem como pedir depois de tanto tempo? Tem como pedir o né? documento auxiliar de nota fiscal, sim, eles conseguem emitir, tá, não tem problema. Então pode pedir retroativo, muitas empresas dificultam essa entrega, né, mas pode pedir. Outro ponto de atenção é sempre buscar declarar todos os rendimentos recebíveis, né. Tudo que foi recebido no ano anterior precisa de ser declarado. Então, se tiveram rendimentos de aluguel, né, se tiveram rendimentos de trabalho assalariado, né, se tiveram rendimentos de doação, por exemplo, esses rendimentos precisam ser declarados, porque depois pode haver um cruzamento de informações e isso acabar trazendo alguma divergência que leve para a malha fina. Acho que tu já respondeu nessa pergunta, mas quais são os documentos fundamentais para não ter problema nenhum com a Receita? A gente precisa, primeiro, dos comprovantes de despesa médica, né? Se vai ter dedução, por exemplo, de despesas com educação, comprovantes de pagamento de despesas com educação. Esse despesa com educação, é o que inclui? Curso de inglês? Não, isso inclui... Universidade, faculdade, escola, mestrado, escola, doutorado, isso. escola de filho. Cursos extracurriculares, cursos de extensão, isso não entra no... Isso não entra? Não entra. É só o currículo escolar Isso, currículo normal. básico, exatamente. Tá. Esses cursos mais de extensão, eles não entram. Tá. Então, basicamente, seriam esses saber também, documentos. porque quando a gente fala de educação, né, a gente Sim. pensa inglês, um curso de extensão, ou algum curso de especialização. Sim. Não, e assim também pós. o limite também ele é muito baixo, né? O limite de dedução de educação ele é muito baixo. Eu acho que não chega a R$ 4.000 atualmente. Né? Então, não é muito difícil de se alcançar, né? Se a gente for considerar o preço médio de um colégio hoje em dia, né? De uma faculdade, enfim. Né? Então, não é algo muito difícil de se alcançar. Sim. Né? Mas é preciso ficar bem atento que cursos de extensão, de inglês, né? Esse tipo de despesa Eles não é entram. dedutível. Isso pode acabar levando também a cair na malha fina. Perfeito. E existe algum benefício fiscal ou estratégia para reduzir o valor do imposto de renda? Existe, eu não diria benefício fiscal, mas talvez uma estratégia que seria, por exemplo, principalmente para autônomos, né, vamos colocar aqui, poderiam optar, por exemplo, pelo MEI, né, para aquelas atividades que são permitidas. Né. Isso tem o condão de reduzir bastante, né, o imposto de renda, né, e ajudar nesse planejamento tributário. Né. Há também outros caminhos, por exemplo, para se reduzir tributação sobre aluguéis, por exemplo, que é a constituição de empresas, né, onde a gente tem uma tributação menor do que aquela que existiria na pessoa física. Então quem faz Airbnb, que pegou a temporada aqui em Floripa, tudo isso tem que debitar. Tem que declarar. Inclusive, o Airbnb comunicou recentemente que compartilhou informações com a Receita Federal relativas aos últimos 5 anos, tá, de quem fez aluguel. Então, se eventualmente alguém estiver nos assistindo, recebeu valores de Airbnb nos últimos 5 anos e não fez a declaração desses valores, é importante que ela retifique as suas declarações, recolha eventual tributo que não tenha sido recolhido no passado, porque se a Receita Federal encontrar divergências nas declarações dos últimos 5 anos com aquilo que foi informado pelas fontes pagadoras, ela pode... E se essa pessoa nunca declarou? Ela pode retroagir os últimos 5 anos, tá? Fazer a retificação das declarações anteriores dela para incluir esses rendimentos que não foram declarados anteriormente, recolher eventual imposto que deixou de ser recolhido com acréscimos de juros e correção monetária, né? Mas pelo menos ela fica em dia com o fisco federal e evita o risco de sofrer uma fiscalização, de cair numa malha e vir a ser exigido esse imposto que deixou de ser pago com multa que pode chegar até 100%. Isso é importante, né? É muito importante, sim. Então, assim, a Receita Federal já tem essas informações, né? Para ela fazer esse cruzamento, como a gente falou antes, é muito fácil, né? Eles têm um sistema já próprio para isso, né? Então, é importante que essas pessoas que receberam esse tipo de rendimento fiquem atentas e, dentro do possível, procedam à retificação das suas declarações e passem a declarar também esses rendimentos. Nessa questão, tu acha melhor procurar um contador? É melhor procurar um contador, né, de confiança, né, um profissional de confiança,
para ajudar até mesmo na retificação, né, apesar de não ser necessário, eu digo operacionalmente falando, né, se a pessoa ela tem familiaridade com o sistema da Receita Federal, sabe realizar a sua declaração, ela mesma pode fazer essa sua retificação. Mas a partir do momento em que ela não se sentir confortável com isso, o recomendável é que ela procure um profissional capacitado para realizar esse serviço para ela. Perfeito, Lucas. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença. Antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse algumas dicas, né, para esse contribuinte que vai realizar a sua declaração de imposto de renda. Eu acho que a gente pode fazer aqui uma síntese, né, Camila, de tudo que a gente conversou. Acho que diversos pontos estratégicos foram comentados aqui, né, mas basicamente fica de dica aqui para não omitir rendimentos, né? Então, se recebeu rendimentos trabalho assalariado, faça a declaração corretamente. Se recebeu rendimentos de aluguel, faça a declaração corretamente, né? Procure arquivar todos os comprovantes de despesas dedutíveis, né? Porque isso pode vir a ser exigido pela fiscalização, né? E tente, ao máximo, oferecer as informações da forma mais precisa possível. Perfeito. Obrigada. De nada, Camila. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece. Um beijo, o FloripaCast fica por aqui. Tchau, tchau, até mais.